Nasci em Almada, Lisboa, vivi toda a vida em Lisboa, em 59, portanto tenho 63 anos, 64 aliás, e vivi sempre em Lisboa, até que vim para o Porto em 89 e vim parar aqui a Serralves, na altura era a Casa de Serralves. E antes de vir, em que é que se formou? Qual é que foi a sua... Eu estudei arquitetura, não me formei em arquitetura, mas a minha formação base é arquitetura. Estudei arquitetura. E onde é que estudou arquitetura? Na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. E então, porquê é que veio para o Porto em 1989? Porque o meu marido trabalhava em Lisboa e veio trabalhar para o Porto e veio a família toda atrás. Portanto, ele veio mais cedo e nós viemos, eu e as minhas filhas viemos posteriormente. Em 89 eu trabalhava numa gabinete de arquitetura, cujo um dos meus diretores, que é um engenheiro Sousa da Câmara, foi professor da arquiteta Teresa Anderson, e indicou-me para eu vir ter com a arquiteta Teresa Anderson aqui ao Porto, por causa da minha formação e como trabalhava há muitos anos com arquitetura paisagista, vim ter com a arquiteta Teresa Anderson para me oferecer o que ela precisasse de mim. E vim aqui ter a Casa de Serralves, um sítio que eu nunca tinha ouvido falar. Fui à lista telefónica, procurei o número e falei com a arquiteta Teresa Anderson, muito simpática, recebeu-me e havia uma exposição para montar aqui embaixo, no parque, onde eram os escritórios e passaram a ser os escritórios do parque. Aqui embaixo havia uma exposição para montar os Patriarcas Verdes, na altura, que era do Instituto Alemão. Eram as árvores maiores da República Federal da Alemanha, que se chama Patriarcas Verdes. E eu com ela, e ela disse: mas Isabel, consegue montar nesta exposição, fazer... E eu aproveitei, e claro que sim, e vim para aqui, sediada lá em cima, na Casa de Serralves, com a arquiteta Teresa Anderson, com a arquiteta Teresa Marques e com a Maria Aguiar, que era quem estava à frente do serviço educativo. Estávamos lá às 4 e eu vim montar realmente a exposição Patriarcas Verdes. Pronto, isto foi a minha vinda para cá. Montei esta exposição, depois a arquiteta Teresa disse-me que teria mais coisas para mim. Isto estava a nascer, portanto eu nem nunca tinha ouvido falar. Eu cheguei aqui e deparei-me com uma casa linda, e eu vinha de Lisboa, urbana, completamente urbana, que eu sou de Lisboa, eu vivi sempre no meio da cidade, e cheguei aqui e vi uma casa daquelas, assim, estão lindo, isto é maravilhoso. Vim cá para baixo para montar a exposição e então é que eu pensei assim, como é que eu venho trabalhar para o meio de uma quinta? Isto é impensável, uma quinta no meio de uma cidade. Eu não tinha ideia nenhuma que pudesse existir uma coisa assim. E assim foi. Portanto, vim, fiquei, ao fim de 35 anos cá estou. E em que ano é que veio trabalhar? 89. Isto foi 11 de setembro de 89. Foi o dia em que eu comecei aqui a trabalhar. E que funções concretamente é que depois dessa exposição assumiu? O que eu fazia aqui de início, ajudava a montar as exposições, colaborava sempre com as exposições e comecei a fazer o levantamento do parque. Como a minha formação era de arquitetura e tinha trabalhado muitos anos com arquitetos paisagistas, comecei a fazer o levantamento de árvores daqui do parque, o levantamento de todos os elementos construídos, desde degraus a canteiros, a edifícios, a passeios, telhados. Fiz o levantamento de tudo que era elementos construídos que não existiam, porque só existia a planta da casa e a planta do parque, mas não existiam pormenores aqui de baixo, da quinta, e eu fui fazer esses levantamentos. Tive muitos anos
a trabalhar diretamente com a arquiteta Teresa Anderson e depois com a arquiteta Teresa Marques na parte de arquitetura paisagista, de levantamentos de árvores, de rega, de plantações, do jardim de lá de cima do Roseiral, pronto, tudo que tinha a ver com arquitetura paisagista. Depois, passado uns anos, que eu também estava muito ligada, porque nós éramos poucos, portanto fazíamos todos um bocado de tudo. Estava muito ligada também ao serviço educativo, com a Maria Aguiar, porque ela trabalhava com as crianças, os canteiros, os clubes da natureza, os espantalhos, e eu estava muitíssimo ligada também ao serviço educativo. Nós fazíamos de tudo um pouco. E depois passei mesmo para o serviço educativo, quando, passados uns anos, em 91, passei para o serviço educativo da direção do parque. E aí trabalhei até 2007. Depois de 2007, em 2007 houve uma remodelação aqui na direção do parque e fui para cima, para o museu. Eu e mais colegas fomos para o museu. Eu deram-me um desafio que eu aceitei, não tinha nada a ver comigo e que adoro fazer, mas nada a ver, não imaginava o que é que me ia esperar, mas aceitei o desafio, que era ir para a biblioteca. E fui para a biblioteca, fiz formação em biblioteca, sou técnica de biblioteca e adoro o que estou a fazer, gosto imenso. Nunca pensei como é que uma biblioteca trabalhava, não imaginava, e nunca pensei vir a gostar tanto daquilo que faço. Tive sorte com as pessoas com quem fui trabalhar, tive sorte aqui com as pessoas com quem trabalhei e estou na biblioteca desde 2007 e espero continuar até ir embora para a reforma. Agora só vou para a reforma. De todas as funções que teve aqui no parque, qual é que gostou mais? Aqui no parque eu fiz de tudo, desde, como lhe disse, fazer os desenhos, fazia desenhos às escalas muito grandes, 200, escalas do parque com vários tiradores montados, com as folhas de papel vegetal. Na altura não havia computadores para fazer isso, portanto era tudo feito à mão, em 89, 90, 91, 92, mais ou menos por aí, era tudo feito a papel vegetal, caneta, tinta da China, e eu fiz, portanto, desde o levantamento dos desenhos, desde educação, o serviço educativo, eu fiz oficinas, participei nos espantalhos, fiz imensos espantalhos, imensas festas de espantalhos, organizava, colaborava. Depois dos espantalhos, acabaram os espantalhos, começaram os arquitetos no parque, pessoas incríveis à frente destes projetos, que era a doutora Conceição Lopes, a arquiteta Teresa Anderson e a arquiteta Teresa Marques, pessoas incríveis à frente destes projetos. Depois foram elas embora, veio a arquiteta Cláudia Taborda e eu aí já estava no serviço educativo, mas foram tantas coisas que eu fiz aqui que eu não sei dizer o que é que mais gostei, porque não há nada que possa dizer que mais gostei. Eu gostei, foi uns anos muito especiais na minha vida. As pessoas mais incríveis que eu conheci, desde o mestre carpinteiro, o senhor que trabalhava neste espaço, o mestre carpinteiro, até ao senhor Sousa, que era o mestre jardineiro, até ao senhor Augusto, que também era mestre jardineiro. O senhor Augusto, as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, que quando eu vim para cá, uma tinha 3 anos, outra tinha 6, cresceram aqui, o que para mim, para elas, foi muito relevante, e elas vinham para aqui, iam lá para cima para a horta, para o pé do Sr. Augusto, ajudar com as terrinhas e com os vasinhos. Portanto, tudo aqui, não posso dizer que tenha havido uma coisa mais, uma coisa... Não, foi tudo muito especial. Foram anos muito especiais. A primeira vez que veio ao parque, qual é que foi a impressão? Pois, a impressão foi como é que é possível existir uma coisa destas no meio de uma cidade como o Porto.
Eu vinha, como estava há bocado a dizer, eu vinha de Lisboa, de uma cidade onde sempre vivi, no centro de Lisboa, urbana completamente, e chego aqui e venho para uma quinta no meio da Avenida Boa Vista. Eu vivia aqui ao lado, nos Pinhais da Foz, vinha a pé, e era incrível como é que é possível. Eu tive uma sensação, eu cheguei a casa nem disse nada, mas a minha sensação era: como é que eu vou trabalhar numa quinta? Isto não é para qualquer um. Eu acho que era um privilégio ter um escritório, eu trabalhava num estirador, estou ali a ver igual ao que eu trabalhava, se calhar era o meu, trabalhava num estirador, onde toda a vida trabalhei em estirador, porque trabalhava com arquitetos, mas no meio de uma quinta, como é que isto é possível no meio da cidade? Isto foi a minha reação. Como é que é possível vir trabalhar para uma casa destas, linda, e depois ter-me aqui num parque, numa quinta no meio da cidade, com os caseiros, que eram as pessoas mais queridas deste mundo, a Terezinha e o Sr. Júlio, com os nossos jardineiros, que eram uma coisa do outro mundo. Almoçávamos muitas vezes com eles. Tenho recordações muito boas dos jardineiros, de almoçarmos aqui nesta ramada, por baixo desta ramada, almoçámos lá em cima, onde hoje é a Casa de Cinema Manuel de Oliveira, e lá em cima também viviam os caseiros, que eram o Sr. Zé Pinto e a Dona Margarida, e tinham lá uma cozinha, e nós almoçávamos muitas vezes lá. A Dona Rosa fazia-nos lá estas coisas pequenas, sei lá, que não se vive numa cidade. É impossível, estas coisas é impensável para quem vive numa cidade, e eu nunca pensei vir parar aqui, e sem conhecer isto, nunca tinha ouvido falar em Serralves, vim aqui parar e adorei o tempo que estive no parque, adorei. E ao longo destes anos, quais são as principais alterações que foi vendo e que foi participando também, não é, no parque? Ora bem, eu aqui no parque vivi uma série de alterações. Eu quando vim para cá estava isto ainda em obras, foi 89, isto foi adquirido pelo Estado, salvo erro, em 87, ainda estava esta parte da quinta a ser remodelada, a ser restaurada. E eu vivi isso, vivi as várias remodelações do parque em si, dos caminhos, dos saneamentos, não é saneamentos que eu queria dizer, não me veio a palavra, dos degraus que se fizeram, dos caminhos, dos que foi limpo, do que se plantou ali em cima, aqui embaixo, mas no caminho que vai para o lago, há ali uma alameda de castanheiros da Índia, foram todos plantados no meu tempo, eu ajudei a plantá-los, coisas que tinham 1 metro de altura, e hoje realmente as árvores morrem de pé, e hoje estão frondosas, lindas. Ainda agora tirei uma fotografia, porque aquilo realmente, eu vi aquilo com 1 metro de altura, plantei-as, ajudei a plantar. Transformações muito grandes no jardim, por exemplo, lá em cima no jardim lateral, no parterre lateral, que houve três fases do parterre lateral, 3 desenhos diferentes. Um feito pelo Jacques Reber, depois houve uma alteração, já não sei feito por quem, e a terceira, salvo erro, pela arquiteta Teresa Anderson, e eu desenhei-as todas. O jardim lateral eu desenhei aquelas 3 fases de alterações do parterre lateral. Enquanto, por exemplo, o Roseiral também eu desenhei várias vezes o Roseiral, a zona de rosas antigas. Eu ia muitas vezes para o Roseiral para fazer o levantamento das rosas que lá estavam. Houve muita coisa que foi de alterações. Pronto, eu hoje chego aqui, está tudo na mesma. Os edifícios são os mesmos, o espaço é o mesmo. Entro nos sítios, são totalmente diferentes. Este local onde nós estamos era uma carpintaria do mestre António, um senhor de idade com os olhos muito azuis, que era uma joia de uma pessoa, muito austero, e ele aqui tinha o seu equipamento todo de carpintaria. Nós fazíamos tudo aqui que era de carpintaria, era aqui feito. Portanto, eu entro nos espaços, os espaços estão diferentes, mas eles estão no sítio. É isso que eu noto. As pessoas são outras, mas os espaços são os mesmos, estão no mesmo sítio. Que entra-se neles e
estão totalmente diferentes. Estão um bocado irreconhecíveis, apesar de serem os mesmos. É engraçado. Além desta ligação profissional, que ligação pessoal é que tem ao parque? Há muita ligação pessoal, principalmente na ligação que havia entre as pessoas. Nós éramos poucos, éramos uma família, considerávamos isto uma família. Éramos, mesmo as pessoas que trabalhavam no museu, também eram poucas, na altura não havia museu, era na casa, também eram poucas. Havia uma ligação muito grande, havia os almoços de Natal, que eram feitos aqui no celeiro. Éramos nós que fazíamos a árvore de Natal, éramos nós que fazíamos os presentes, fazíamos aqui na quinta, fazíamos doces para vender, secávamos as ervas aromáticas, ensacávamos as ervas aromáticas, fazíamos cestos para oferecer no Natal aos nossos fundadores e aos nossos colaboradores, cestos lindíssimos, íamos comprar cestos à feira, com doces feitos pela Terezinha, com marmelada, com várias ervas aromáticas. Pronto, isto aqui entre nós havia uma relação muito forte de amizade de família. Todos os dias, sem exceção, havia o pequeno almoço. Nós tomámos aqui o pequeno almoço, que era uma delicadeza das nossas diretoras, da arquiteta Teresa Marques, da arquiteta Teresa Antes, da arquiteta Cláudia, do arquiteto Vítor Beira-Mar Diniz. Havia uma delicadeza muito grande deles nesse aspecto, e eles juntavam-se a nós, tomámos todos o pequeno almoço ali na cozinha. Um cafezinho, um pãozinho, era o nosso pequeno almoço, mas havia ali um convívio, logo de manhã, era muito bom. E depois houve a parte pessoal, mesmo familiar, que era, eu vim para aqui com 2 filhas pequenas, elas vinham muito para aqui, elas cresceram aqui, têm muita recordação aqui, elas as duas. Uma tinha 3 anos, a outra tinha 6, tenho fotografias delas aqui, lá em cima no Centro de Educação, que agora não sei como é que se chama, mas na altura era o Centro de Educação. Elas, nesse aspecto, tenho muita recordação, porque elas vinham para aqui e vinham brincar e atiravam-se ali para as medas e brincavam na relva, não havia aqui a Maria Norma, a instalação da Maria Norma. Nos espantalhos elas participavam sempre, portanto, elas brincavam com a filha dos caseiros lá de cima, da Dona Margarida, do Sr. José Pinto, da Chaninha, elas brincavam com ela, juntavam-se as 3 ali, lá em cima com o Sr. Augusto, com o Mestre Augusto na horta, adoravam estar aqui, e essa relação pessoal entre elas e o parque foi muito forte também. E agora tenho os meus netos, que vêm para aqui, fazem as oficinas, vêm para aqui brincar, adoram vir ao Serralves em Festa, ao Bioblitz, adoram estar aqui a brincar, adoram. De todo o parque, qual era o lugar que escolhia como seu preferido? Eu escolhi aqui a parte da quinta, sem dúvida, aqui este local, aqui todo ele, sem dúvida. Como lhe disse, entro nos sítios e estão um bocadinho irreconhecíveis. Mas foram 20 anos aqui, portanto, este bocado de pedaço de terra para mim é importante. Se tivesse que escolher assim uma memória mais marcante, que memória fez agora escolher? Eu não sei, eu acho que mais marcante, não sei dizer nenhuma, mas os espantalhos, anos dos espantalhos, qualquer ano para mim é uma memória. Eu acho que escolhia os espantalhos, porque era tanta envolvência, tanta o que nós tínhamos que dar e o que eles nos davam a nós, as escolas que nos davam a nós, os miúdos. Fiz muita visita guiada, fiz muitas oficinas, eu fiz tudo um pouco, eu chamava-me muitas vezes a dona desta casa, porque fazia de tudo. Mas eu acho que os espantalhos, sem dúvida. Como é que funcionava esse projeto? Os projetos espantalhos funcionava, começava por haver, no princípio do ano letivo, pelo que eu tenho
lembrança de data, era ao longo do ano letivo. No início do ano letivo eram chamadas as escolas para poderem participar, se quisessem, no projeto de espantalhos. Ao longo dos anos foram participando cada vez mais escolas, desde a infantil até ao secundário. Até ao secundário, eu acho que nunca houve universidade, e daí talvez universitários, não tenho a certeza. E começavam no início do ano, as escolas eram chamadas, ao longo dos anos foram vindo, começámos com 4 escolas, que eram estas daqui à volta, e ao longo dos anos foram aparecendo cada vez mais escolas, até 100 e tal de escolas num ano ou mais de todo o país, era incrível. E pronto, havia um colóquio para os professores saberem o que tinham que fazer e como é que haviam de dinamizar os miúdos, dava-se temas, temáticas, faziam-se também ao longo, depois desse seminário com os professores, que era sempre a doutora Conceição Lopes que encabeçava, mais a arquiteta Teresa Anderson e a arquiteta Teresa Marques, que eram as 3, as autoras do projeto. Depois havia várias oficinas, que faziam várias oficinas para fazerem os espantalhos, saberem fazer espantalhos, como é que se... Porque tem uma arte, fazer espantalhos é uma arte, não é qualquer um que faz um espantalho, porque nós mandávamos fazer, primeiro era aqui feito com o mestre António as cruzes, porque aquilo são cruzes, não é? Os espantalhos são cruzetas. Primeiro era aqui com o mestre António, que ele fazia as cruzes, depois mandávamos fazer fora quando ele faleceu. Portanto, as cruzes têm palha, são cobertas com palha, mas aquilo tudo tem uma técnica, aquilo é uma arte. Não se pode pôr assim ao calhas, porque senão aquilo cai tudo. E havia a Teresinha, que sabia muito bem, e o Sr. Sousa muito bem fazer espantalhos, e eles é que davam essas oficinas, e tínhamos outros monitores que davam oficinas, de plástica, de artes plásticas, para os miúdos e os professores saberem o que é que poderiam fazer. Entretanto, depois havia uma parte muito gira, porque era a recepção dos espantalhos, passados uns meses, chegávamos a maio, mais ou menos, e vinham os espantalhos para aqui. Portanto, vinham as escolas com os carrinhos cheios de espantalhos, era o descarregado de espantalhos, eram os miúdos todos contentes a tirar os espantalhos para fora, nós a registarmos, a fotografarmos. E depois havia uma parte muito gira, porque nós punhamos os espantalhos todos aqui em cima, no celeiro e no lagar, todos à volta, à volta, e havia uma reunião do júri. Havia 2 reuniões de júris, que era muito engraçado. Um júri de crianças, feito com crianças e jovens, onde as minhas filhas participaram sempre. Eram 2 das crianças que participavam no júri, e havia imensas crianças, amigos, que vinham, escuteiros, trabalhavam muito connosco, escuteiros, neste projeto, e havia um júri de crianças e os espantalhos eram avaliados. Depois, no dia seguinte, ou passado 2 dias, havia um júri de adultos, mas com figuras pessoas mediáticas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Luís de Matos, da Laurinda Alves, do Miguel Sousa Tavares, do presidente da Universidade de Aveiro, ao reitor da Universidade de Aveiro, vários professores aqui das Universidades do Porto, Arquitetura, Belas Artes, Psicologia, com pessoas influentes na área da ciência, da educação, da psicologia, das artes, da arquitetura, da pintura, artistas, Alberto Carneiro, sei lá, tantos pintores e artistas que passaram por este júri. Era um júri de espantalhos, mas eram figuras imensas, quer dizer, figuras públicas. E muito giro. E então havia eleições. Pronto, os espantalhos eram todos postos no campo, e depois havia a festa de inauguração, em maio, salvo erro, era sempre ao junho, no dia da criança, 1 de junho. Em geral era no dia 1 de junho, que havia a entrada das escolas, eram todas convidadas, e havia um cortejo. Entravam pelo portão da Marechal Gomes da Costa e desciam o parque todo até aqui ao campo de Mata 7.
havia um cortejo com fanfarra dos... agora não me lembro dos nomes, mas eram cabeçudos, aqueles gigantones, que agora não me lembro do nome, queria imenso lembrar, mas não me lembro do nome, os gigantones, e fanfarra de tambores grandes, também não me lembro agora o nome, os toca-a-rufar. Os tambores eram de toca-a-rufar. E os cabeçudos eram, já não sei de onde, mas eram daqui do norte. E havia uma festa por aí abaixo, com surpresas pelo caminho, e os miúdos, era uma alegria. Isto aqui era uma alegria com os miúdos a entrarem todos aqui no campo. Montávamos um palco ali em cima, e com um cenário feito por nós, em madeira, coberto com panos verdes e cor-de-rosa, feito por nós, mas era tudo caseiro, tudo familiar, até os milhares de crianças que aí vinham, era tudo familiar, pronto. E havia uma festa enorme, com imensa animação, com cantores, veio o Carlos Alberto Muniz cantar, vinha várias vezes, veio não me lembro agora de nomes, melhor eu não dizer, mas o Carlos Alberto Muniz veio, mas Manuel Freire, os dois vinham cantar, era uma festa muito grande. A doutora Conceição Lopes animava aquela festa, que era uma coisa do outro mundo. Os miúdos deliravam. E, entretanto, era o verão todo, os espantalhos estavam ali ao sol, à chuva, o verão todo. Havia oficinas de espantalhos durante o verão. Aliás, havia várias oficinas, uma delas era de espantalhos. E a oficina ia-se juntando esses espantalhos que se faziam aos outros. E depois, em outubro, pelo São Martinho, outubro, novembro, pelo São Martinho, havia a festa de encerramento da exposição. Outra vez vinham as escolas, outra vez entravam pela Marechal Gomes da Costa, desciam o parque com animações, lá vêm os gigantones, os cabeçudos, as fanfarras, divertido, muito giro, milhares de crianças. E aí é que era a parte grande dos espantalhos, que eles vinham desciam e vinham aqui para o parque. Havia nova animação de palco, com a doutora Conceição Lopes a fazer a animação, sempre divertidíssima, e os miúdos adoravam, porque ela chamava pelos miúdos, ela criava ali um ambiente de animação com as crianças. E os miúdos participavam, alinhavam naquela animação toda. E depois havia a queima dos espantalhos. Portanto, todos aqueles espantalhos que os meninos tinham feito, tudo aquilo ia virar cinzas. E então criavam-se mais ou menos, eram 3 círculos com cordas, com os nossos jardineiros a tomar conta, e eram tirados os espantalhos dos sítios e atirados para uma fogueira. Eram acesas 3 fogueiras e os espantalhos eram atirados pelos nossos jardineiros, sempre com os bombeiros, com os escoteiros, com a polícia, com a Cruz Vermelha, toda a gente, havia uma panóplia de gente para proteger, porque tinha que ser mesmo. E os espantalhos eram atirados literalmente para a fogueira, ardiam, um espetáculo maravilhoso, emocionante, mas grandioso, e os nossos espantalhos viravam cinzas, que eram aproveitadas para os mesmos meninos fazerem nos clubes da natureza adubo para os seus clubes, para os seus canteiros. E aqui era o ciclo das culturas, não é? Da cultura agrícola. Recorda-se do dia da abertura do parque? Não, eu não estava. Foi anterior a mim. E da inauguração do museu? Sim, recordo-me. O que se recorda desse dia? Olha, recordo-me uma coisa muito engraçada que me calhou a mim, por mero acaso, que um dos fundadores desta casa veio de Lisboa e veio à última da hora e teve vindo de helicóptero. E veio parar aqui ao Mata 7. E vim eu buscá-lo. Pediram-me se eu vinha aqui abaixo buscar, se também gostava de vir buscar a ele e à mulher, o Dr. Pinto Balsemão,
e a mulher. Tiveram, e eu tive esse prazer de os vir aqui buscar e de os levar para cima, para a festa, para a tenda, pronto, estavam na altura a começar os preparativos para os discursos de inauguração, e é um momento que eu recordo, porque foi um momento que me marcou, que é engraçado, que escolheram-me a mim, pediram-me, vou, com todo o gosto, vim aqui abaixo buscá-los, e eu nessa altura trabalhava aqui também, ainda, isto foi em 99, e foi um momento assim diferente, pronto. De resto, a inauguração do museu foi um momento muito grande, muito grande. Mas o momento a mim que me toca foi esse, de vir aqui buscar o Dr. Pinto Balsemão e a Sra. Mercedes, aqui abaixo, e levá-los para cima. E agora, mais recentemente, esta introdução do Pinto ao Colo, como é que foi a recepção, como é que foi a abertura? Eu acho que foi, eu também não assisti à abertura e só lá fui 2 ou 3 vezes, mas acho que é uma coisa maravilhosa, acho que é maravilhoso, e acho que teve uma recepção pelo público grande, boa, quer dizer, a princípio uma pessoa fica a pensar, ai, que coisa tão estranha, será que vai estragar o parque? Para quem cá está há muitos anos e viu aquilo como era, e aquilo era assim um bocadinho confuso, mas depois não, depois realmente criou-se ali uma coisa tão bonita, um espaço tão bonito, e que o público vai lá, eu acho que têm, eu vejo até pelos meus netos que vão, adoram ir lá, porque eles vêm aqui ao parque e pedem sempre para lá ir, porque aquilo realmente é maravilhoso, tem um acesso ótimo, tem uma vista fantástica, está muito bem feito. Olha, eu acho que foi uma decisão muitíssimo boa. Quais é que acham que são os principais desafios deste parque agora? Oh, sei lá, mas serão grandes. Serão grandes de certeza. Porque eu agora estando no museu tenho outra visibilidade diferente, não é? Daqui do parque, quer dizer, as pessoas que aqui estão têm feito um trabalho excelente, as várias pessoas que têm passado por aqui, vários diretores, todos eles têm feito trabalhos excelentes e de uma dinâmica muito grande. Nós, antigamente, no meu tempo, tínhamos uma dinâmica enorme, mas era tudo muito caseiro, éramos poucos, éramos família, éramos amigos, e continuamos todos a ser, porque é uma característica desta casa, e eu acho que daqui do parque também, e principalmente, amizade. Há aqui uma relação de amizade muito grande entre as pessoas, muito grande. Os desafios daqui para o parque, não sei, eu acho que isto é tudo. Venham, o parque realmente está cá para nós estamos para o parque, é vir, porque é um desafio, isto é um desafio muito grande. O que é que significa para a Isabel participar? Significa, sei lá, eu vou-me repetir, significa a minha vida. Eu vivi aqui momentos maravilhosos, momentos mais bons, momentos mais maus, momentos melhores, piores, mas vivi aqui, sei lá, isto para mim significa tudo. E um bocado da minha vida. O que é que deseja que sejam os próximos 100 anos? Bem, eu já não estarei cá, espero que estejam familiares meus, netos, bisnetos, mas não sei, eu acho que espero que mantenham isto como está, como tem sido mantido até hoje, que é como sempre foi, com as diversas alterações, como o Tritopol, como a Casa de Cinema de Manuel de Oliveira, foram alterações feitas, mas mantendo a característica, nada mudou. A gente chega aqui, quem viu isto há 35 anos, está igual, melhor, porque as acessibilidades são melhores, a gente não tropeça em pedras que... Não, está tudo muito bem. Eu espero que mantenham isto como está e que as futuras gerações aproveitem. É o que posso desejar, é que aproveitem. Futuras gerações, incluindo
artistas, os artistas que venham, porque há muitos artistas que trabalham esta parte da natureza. Agora, por isto, lembrei-me, houve vários artistas que fizeram aqui intervenções no parque, que não sei se já alguém falou nisto. Um deles foi o Sancho Silva, que fez ali mesmo ao pé dos escritórios uma intervenção muito gira, que era um buraco no chão e tinha um periscópio e a gente descia lá para baixo, havia um espaço da terra e eu não me lembro qual era o nome da não me lembro o nome da instalação, era qualquer coisa. Não, isto é capaz de estar errado. E tinha um periscópio, e esse periscópio tinha um espelho enorme que via-se o parque lá de baixo, do fundo, para aí a 3, 4 metros de profundidade. O periscópio conseguia-se ver o parque. Era lindo aquela instalação. Outra instalação que houve aqui, que foi à Porta do Celeiro, com a artista Carla Cruz, que tinha, no meio da calçada, tinha uma frase escrita, que eu não me lembro qual era a frase. No outro dia estive a recordar, mas agora não me lembro. Mas tipo, não sei, não vou inventar. Uma frase escrita no chão, grande, que se lia com uma cor diferente, era em calçada também, só que era numa cor diferente desta, da que está, portanto foi uma intervenção muito bonita. Vários artistas fizeram intervenções aqui no parque. Por isso é que eu digo, artistas venham, estas obras que temos aqui no parque, tão bonitas, que valorizam tanto o parque. Espero que nos próximos 100 anos se possa haver coisas bonitas como estas. Se houvesse uma memória que quisesse deixar, que tenha vivido aqui no parque, qual é que seria? Uma memória, sei lá. Há tantas que eu não posso escolher uma, não consigo. Não consigo. Eu acho que a amizade aqui, das pessoas todas que trabalhavam aqui, a amizade entre nós, eu acho que a amizade que ainda hoje perdura, estamos todas longe uns dos outros, nós éramos maioritariamente mulheres, depois foram aparecendo aqui dentro, no espaço da direção do parque. Foi uma amizade daquelas amizades para a vida. Para a vida. E são essa memória que eu tenho. Parabéns à Fundação, parabéns a quem esteve sempre à frente desta Fundação, aos primeiros, aos de agora, a todos nós que aqui estivemos. Estamos todos de parabéns.